Você já imaginou pagar a mesma coisa que a gente paga numa conta de luz, na conta de água? E quem tem vivido com concessionárias de energia elétrica que prestam um serviço ruim, apagão e tudo mais, você imagina ter o apagão da água também? Pois é. Aqui em São Paulo, ninguém pode mais ouvir falar da Enel. A Enel virou sinônimo de desrespeito, descaso, serviço mal prestado, vários apagões. O pessoal ficou 4, 5 dias sem luz no centro da cidade, sem nenhuma resposta. Enquanto o ministro de Minas e Energia, do governo Lula, está tomando uma atitude para poder, inclusive, rever o contrato da Enel, o contrato de concessão, e propor a suspensão para a Agência de Energia Elétrica, aqui o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, e o prefeito Ricardo Nunes estão levando sem nenhuma transparência, sem dialogar com a população, a privatização da Sabesp. Eles querem fazer da Sabesp a Enel da água. É isso que está acontecendo. Sabesp e Enel. Apagão de energia e privatização da água. Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Essa semana eu conversei com Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energias do governo do Lula. Conversamos, lógico, sobre o problema da Enel aqui em São Paulo, que já passou de qualquer limite. Um escândalo, outro apagão que nós tivemos faz 2 semanas, 5 dias as pessoas sem luz, em pleno centro da cidade de São Paulo, da maior metrópole da América Latina. Coisa descabida, comerciante que teve prejuízo, que perdeu tudo, pessoas doentes que estavam no hospital, na Santa Casa, por exemplo, ficaram prejudicadas, diabético que o remédio estragou porque precisava ficar resfriado na geladeira. Todo mundo tem acompanhado esse dilema, quem é de São Paulo vivendo na pele e quem não é, vendo pela televisão, acompanhando porque tem parente aqui na cidade de São Paulo. Um escândalo, uma situação crítica. E os números estão aí, não mentem. A Enel foi multada em mais de 700 milhões de reais nos últimos 6 anos. O tempo de espera, se você tem uma reclamação e liga lá para a concessionária, cortou a luz da minha casa, aqui no quarteirão e tal, dobrou nos últimos 5 anos. Era 6 horas, foi para 12 horas o tempo médio de espera para uma reclamação ser atendida e a situação solucionada. A empresa não está cumprindo com os termos do contrato de concessão. Aqui nós temos um problema duplo, porque tem a Enel e tem a prefeitura, que não faz o básico. Por exemplo, a poda de árvore. Tem tudo a ver com o tema de queda de energia. Porque quando tem um temporal, se a árvore não está bem podada, se a árvore que precisaria ter sido removida porque já estava apodrecida não foi, ela cai em cima da fiação. Foi isso que aconteceu em dezembro do ano passado, no maior apagão que a gente viveu nos últimos anos na cidade de São Paulo. Mas como a prefeitura não está fazendo a parte dela, o governo federal está tendo que fazer. Então o Ministério de Minas e Energia determinou a abertura de um procedimento na Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora que cuida dos contratos de energia no Brasil todo, que pode levar à cassação da Enel aqui em São Paulo. A agência tem 20 dias para responder o governo federal. Além de exigir resposta da Enel e poder levar ao cancelamento do contrato, o governo está propondo um novo mecanismo em que as empresas concessionárias sejam fiscalizadas de uma maneira mais rigorosa, tenha uma lupa maior nesses contratos e que também aquelas empresas que cumpram o contrato de forma adequada, com um serviço bem avaliado pela população, tenham mais facilidade na renovação. E aquelas que não cumpram sejam proibidas de renovar qualquer tipo de contrato, como é o caso da Enel aqui em São Paulo. Cara, às vezes, quando vem uma desgraça, você esquece da desgraça que veio antes. Apagão, quando tem luz, as pessoas estão felizes, porque pelo menos o serviço está sendo prestado, dá para carregar o celular, o comerciante não tem prejuízo. Agora, vamos lembrar que antes de ter esse problema dos apagões da Enel, a gente teve um aumento brutal na conta de luz. Eu lembro na pandemia, cara, assim, isso não era só eu, isso foi uma reclamação, era o povo todo falando, virou notícia de jornal, a maneira como eles aumentaram a conta de luz para todo mundo. Teve uma conta de luz lá em casa, sou eu, a Natália, a Sofia e a Laura, 2 crianças. A conta de luz chegou a R$1.000 e pedia para rever, os caras disseram não. Ou seja, a gente reclamava e não adiantava nada. Ligava lá no serviço de atendimento ao consumidor, ficava 2 horas para conseguir um negócio e não tinha revisão de conta. Os caras pioraram o serviço e aumentaram a conta. E foi isso que aconteceu em todo lugar onde teve privatização da água. Onde teve privatização de água, piorou o serviço
e aumentou a conta. E é isso que eles querem fazer aqui, aumentar a conta de água. A gente já paga uma grana incrível, gente que gasta uma parte importante do salário, faz faltar na despesa do fim do mês para pagar a conta de luz. Imagine a conta de água, que hoje ainda é baixa, né? Ainda mais para quem tem tarifa social. E muitas pessoas perderam tarifa social depois de privatização, em cidades aqui do Brasil que teve privatização da água, em outras cidades pelo mundo. Imagine isso também na conta de água. Gente, vê só o que está acontecendo. A Enel tem prestado esse serviço que é pior que qualquer coisa. É apagão. Dobrou o tempo de demora para poder atender uma reclamação. Era 6 horas, passou para 12. Olha que coisa curiosa. No meio de tudo isso, enquanto isso está acontecendo, o prefeito e o governador querem fazer a mesma coisa com a Sabesp. Fazer com que a Sabesp siga o mesmo caminho da Enel, que seja privatizada e que, portanto, esse serviço vai piorar. Deixa eu contar uma coisa para você. Aconteceu isso na França, em Paris. Aconteceu isso na Alemanha, em Berlim, a privatização da água. E sabe o que aconteceu lá? Eles tiveram que voltar atrás, porque o serviço de água lá virou o que está sendo a Enel aqui. Um serviço precário, caro pra caramba, conta alta e com um monte de problema. A gente não pode deixar que isso aconteça na cidade de São Paulo. Está na nossa cara acontecendo. O problema com a luz, onde fica ali num jogo de empurra-empurra, o prefeito diz que é contra, mas ao mesmo tempo ele quer levar a água para o mesmo caminho. A gente já está sem luz, agora quer ficar sem água? O que isso tem a ver com a Sabesp? A Enel é a concessionária da energia elétrica depois que lá atrás a Eletropaulo foi privatizada. A gente viu o que aconteceu. As contas de luz só cresceram, só aumentaram nos últimos anos e o serviço piorou de qualidade. Agora, com a Sabesp, que é uma empresa muito bem avaliada, mais de 80% dos consumidores de água em São Paulo tem uma avaliação positiva da Sabesp numa pesquisa que foi feita. A Sabesp é uma empresa lucrativa, a Sabesp avançou na universalização do saneamento básico muito mais do que a média nacional, é a maior empresa de saneamento da América Latina. O que o Tarcísio e o Ricardo Nunes estão querendo fazer? Privatizar ela, seguir o mesmo caminho que já não deu certo na Enel. E não foi só na Enel. Várias cidades do mundo que chegaram a privatizar a água, foi o exemplo de Paris, de Berlim, de Buenos Aires, voltaram atrás justamente porque teve esse problema que é tragédia anunciada. A conta aumentou, as empresas que assumiram a concessão não fizeram os investimentos devidos, começou a ter problema em abastecimento e por aí vai. E eles estão tentando fazer isso sem nenhuma transparência. Isso está acontecendo agora. Olha que incrível. Enquanto nós estamos vendo esse drama do apagão, problema com a Enel e o governo federal tendo que ir para cima, e aí o prefeito faz um discurso de que não, nós temos que fazer alguma coisa, faz um discurso na televisão que é contra a Enel, ele está defendendo e mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para fazer a mesma coisa na Sabesp. Na mesma semana, esse projeto foi enviado há poucos dias para a Câmara de São Paulo. Por isso eu reuni com vários vereadores, com os vereadores da bancada de oposição na Câmara Municipal, para a gente organizar um plano de atuação para não deixar isso acontecer. Primeiro, uma empresa tão importante como a Sabesp, que cuida da água há décadas na cidade de São Paulo, não pode ser privatizada, vendida, sem a população saber das consequências disso e sem a população poder participar desse tipo de decisão. Segundo, a gente tem que saber quem é que está ganhando por trás disso. Por que você vai privatizar uma empresa que o serviço está sendo bem prestado e que, além de tudo, ela está dando lucro? E terceiro, o que a cidade de São Paulo ganha com isso? Por que o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal propondo autorizar a privatização da Sabesp? A cidade de São Paulo tem 45% de todo o faturamento da Sabesp. É aqui na capital. E a cidade não está sendo beneficiada com nada nesse processo de privatização. O interesse da cidade está sendo jogado para trás pelo interesse eleitoral do prefeito, que ele tem lá aliança com o Tarcísio quer privatizar a Sabesp, é aquele toma lá da cá. O Tarcísio apoia ele na tentativa dele de se reeleger em outubro, e aí ele faz vista grossa e prejudica o interesse da cidade apoiando a privatização da Sabesp. Por tudo isso, nós estamos nos organizando para apresentar uma proposta. Quem tem que decidir sobre isso é o povo de São Paulo. Não é interesse oculto, não é alguns com interesse politiqueiro, outros com interesse econômico. O povo de São Paulo tem que tomar essa decisão. A proposta que a gente está construindo para que a Sabesp não vire uma nova Enel é justamente um plebiscito para que o povo decida se quer ou não privatizar a Sabesp. E pessoal, participa junto com a gente dessa iniciativa. Nós não podemos deixar o Tarcísio e o Ricardo Nunes, por interesse político e por interesse econômico, definirem o destino de um serviço tão essencial como é o da água. Passa adiante esse vídeo, compartilha, manda para mais gente. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, até para poder defender junto com a gente que a população decida através desse plebiscito. Esse foi
mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.